Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vocês sabiam que por ano 8 milhões de pessoas morrem diretamente por causa do cigarro e das suas complicações e doenças causadas por ele? Vocês sabiam que 2 milhões de pessoas morrem indiretamente sem nunca ter fumado, de também complicações relacionadas ao cigarro? Para chamar mais atenção ainda, o câncer de pulmão está 85% relacionado ao tabagismo. E é a primeira causa de morte por câncer no Brasil e no mundo, é o câncer de pulmão. Para falar desse tema hoje no nosso podcast, tenho 3 convidados super especiais: a doutora Flávia Magro, pneumologista, o doutor Tiago Santos, médico cirurgião, e o doutor Breno Reis, oncologista clínico. Eu sou Arthur, oncologista clínico, e vou aprender com vocês esse tema conversando com esses super especialistas. Bom, gente, começando aqui o nosso tema, Breno, de uma forma geral, qual é a relação que existe entre o tabagismo e o câncer de pulmão? E mais profundamente falando, você acha que o câncer de pulmão só acontece em fumantes? Arthur, excelente pergunta. Hoje o tabagismo, até antigamente, ele está altamente relacionado ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Isso leva a inflamações crônicas, repetitivas, e a própria origem do câncer de pulmão vem disso. O epitélio pulmonar, que é um conjunto de células que revestem o nosso trato respiratório, desde os brônquios, bronquíolos, alvéolos, evitando agressões como barreiras externas, como bactérias, vírus. Então, o cigarro, cada vez mais, mesmo com toda a conscientização, tem nos levado à persistência desses números ainda elevados. E, ao contrário, também é um fato. Fatores externos, que a gente vai discutir aqui bem, também estão relacionados ao desenvolvimento de câncer de pulmão, mesmo para quem nunca fumou. Bom, a gente já conhece bem que o câncer de pulmão está muito relacionado com o tabagismo, mas deixa eu perguntar aqui para a doutora Flávia, o cigarro ele causa apenas o câncer de pulmão ou a gente tem outras doenças relacionadas com o tabagismo? Não, a gente tem outras doenças relacionadas, como a DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o pessoal, né, conhece muito por bronquite crônica ou por enfisema pulmonar. A gente também tem relacionamento relacionado com outros tipos de câncer, né, de viário superior, então câncer de laringe, outros cânceres de cabeça e pescoço. A gente tem pacientes com asma que fumam, então a gente tem agravamento, né, da asma e também desenvolvimento da DPOC nesses pacientes também. Aumenta a chance de infecção, né, respiratória também, relacionada ao tabagismo. Estava lendo um dia desse uma estatística e dizia que, estatísticas do YouTube, mostrando que, dentre as perguntas mais feitas em relação ao tabagismo, a pergunta existe nível seguro de cigarro? Tem uma quantidade de cigarro que seja recomendada? Daqui não passa e está tudo certo? Não, não existe recomendação de nível seguro de cigarro. A gente tem estudo já mostrando de 1 a 4 cigarros já com malefício. Então, essa é uma pergunta muito frequente que os pacientes falam: doutora, mas se eu fumar só um, né, ou se eu fumar só de final de semana, tem malefício? Sim, tem malefício. A gente não tem nenhuma recomendação segura de quantidade mínima e de número de cigarros que seja seguro, não. E hoje em dia o cálculo ficou até mais difícil, né? Porque a gente vê muita gente usando vapor, essa moda pegando, né? O pendrive, o fumar no pendrive, o cigarro eletrônico também. Qual a sua visão sobre esse cigarro eletrônico? É mais seguro, é menos seguro? É um perigo, né, então, assim, a nossa realidade é assustadora, né, porque a gente tem visto, né, a gente ficou muitos anos, com uma luta muito grande no tabagismo para a gente conseguir diminuir os índices do tabagismo. Quando a gente conseguiu isso, a gente começou a alavancar novamente os índices por conta do cigarro eletrônico, né, então hoje nossa estimativa é que a gente tenha em torno de 1 a cada 5, jovens fumando cigarro eletrônico, né, então a gente teve no último ano um aumento de 20%. E a propaganda da indústria é maravilhosa, né, eles colocam como se fosse algo seguro, como se fosse redução de danos, como se você fumar o cigarro eletrônico fosse uma possibilidade de tratamento para você diminuir o cigarro convencional, e a gente sabe que os malefícios do cigarro eletrônico são muito maiores, né, o grau de dependência, a concentração de sais de nicotina 20 vezes mais tóxicos aí do que o cigarro convencional, e também, né, acho que muita gente acompanhou essa semana, né, uma jovem de 27 anos diagnosticada com câncer de pulmão por uso de cigarro eletrônico, né. Então, assim, a nossa expectativa é alarmante aí para os próximos anos. Engraçado como a gente, como sociedade, né?
a gente já aprendeu como a indústria do tabaco funciona, né, que ela gera armadilhas, ela claramente mente para a população para gerar lucro mesmo. Sim, E a indústria do vapor está indo exatamente pelo mesmo caminho, né? mesmo caminho. Mesmas estratégias de marketing, viciar o máximo possível da população o mais rápido possível, antes que os trabalhos comecem saindo mostrando que realmente é uma coisa maléfica, sem sombra de dúvida. E a gente tem visto, né, um aumento, né, do tabagismo em mulheres, né, e a gente está vendo o tanto atrativo que a indústria do cigarro eletrônico está fazendo para adolescentes, né, porque assim, tinham reclamações que o pod era muito grande, então eles fizeram agora um mini pod para poder caber no bolso e não atrapalhar. Tem as questões dos aromatizantes, né, que é super perigoso, né, a gente estava falando de doença respiratória, né, relacionada ao tabaco não cancerígenas, e a gente tem o pulmão em pipoca, que a gente fala, que é bronquiolite obliterante, pelo cigarro eletrônico. Por quê? Porque eles estão colocando aromatizantes que são feitos para alimento, para consumo, e não para serem inalados, no cigarro eletrônico, para dar sabor, para dar o adocicado, ficar mais atrativo aí nos jovens, né? Então, a perspectiva realmente é assustadora. Tiago, como cirurgião, para você, no paciente que está ali com a proposta de tratamento curativo, por exemplo, com câncer de pulmão, vai ser tratado com cirurgia, qual é a relação, o que o cigarro atrapalha no momento de você ir para uma cirurgia curativa? Bom, Arthur, primeiro agradeço o convite, obrigado pelo convite feito. Boa noite a todos os presentes, meus colegas. Atrapalha de todas as formas. Primeiro, o tabagismo é o principal fator causador do câncer de pulmão. Então, só aí já é um fator definitivo na história desses pacientes. Segundo motivo, o fator clínico, né? Esses pacientes têm comorbidades, e por vezes comorbidades severas, não só pulmonares, como cardiovasculares, causadas pelo tabagismo. E falando do pulmão especificamente, o DPOC atrapalha muito o processo cirúrgico, tanto pré-operatório quanto pós-operatório. Haja vista que os pacientes enfisematósos têm um pós-operatório mais arrastado, mais difícil. Então, o fator tabagismo é preponderante do mal, tanto no começo, no meio e no fim. Como tem sido sua experiência com os usuários de vapor, cigarro eletrônico? O vape, desculpa a informalidade, mas é uma engana que eu gosto. Então, o vape, como você bem disse, ele se torna a porta de entrada. Antigamente era o cigarro convencional, hoje é o vape. Ele é largamente difundido entre os jovens. O problema do vape é que sabemos dos malefícios dele, mas por vezes não sabemos ainda como tratá-los. O câncer de pulmão já é estabelecido, o tratamento, a abordagem. Mas e o vape e a pneumonite causada? Então, esse é o grande desafio, talvez, futuro aí. Bom, gente, agora entrando mais no nosso tema principal, que é câncer de pulmão, perguntar para a doutora Flávia, quais são os principais sinais e sintomas que devem levar o paciente a se preocupar? Eita, isso pode ser um câncer de pulmão. Quais são os sinais de alarme? Então, assim, esse é o grande sinal de alarme que eu acho é justamente o fato de muitas vezes eles serem assintomáticos, né? Então, isso que a gente tem talvez um atraso muito grande também no diagnóstico. Mas, assim, pacientes que têm já doença pulmonar, então o paciente já tem DPOC e ele já tem a tosse dele que ele está, entre aspas, acostumado, ele já tem a falta de ar dele, mas de repente depois tem uma piora nessa tosse, uma mudança do padrão da tosse, uma rouquidão que ele não tinha, uma perda de peso inexplicada, uma febre, às vezes, diária que não justifique para algo infeccioso. Então, uma mudança no padrão desses sintomas para o paciente que nunca fumou e para o paciente que não tinha sintomas respiratórios é realmente começar uma tosse persistente, uma perda de peso, ter realmente alguma coisa em relação à rouquidão, ou algo que realmente persista, que ele não esteja no dia a dia. E nos pacientes que estão assintomáticos, que são nossos grandes desafios, né? Realmente orientação nossa mesmo para os colegas que a gente tem que fazer o rastreio precoce e que a gente precisa orientar quais são os grupos que a gente precisa se preocupar e orientar, porque às vezes o paciente não tem essa informação, né? Quantas vezes no consultório o paciente chega, nunca foi numa consulta com pneumologista ou mesmo com o clínico fazer uma consulta com foco pulmonar realmente, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar bastante para os colegas, né? O paciente chega no consultório e a gente pergunta: o senhor tem algum problema sério? E ele começa: eu tenho pressão alta, tenho diabetes e tal, tal, tal. Aí ele começa a falar, né? Dou um tempinho, daí eu sempre pergunto depois: o senhor fuma? Fumo.
Eu falei: "A senhora me falou quando eu perguntei disso, assim, certinho". Então eu gosto de frisar a importância de falar que o tabagismo é uma doença, né, com CID bem estabelecida. Então, como ela é uma doença, é importante a gente falar para os pacientes e para os colegas médicos a importância de quando a paciente é tabagista, a gente lembrar: "Olha, não sei como fazer o rastreio, mas aí eu vou encaminhar para algum colega, ou vou pedir pelo menos um exame de imagem que seja, para a gente poder, dar um norte para esse paciente", porque isso nos ajudaria muito nos diagnósticos precoces. Você falou uma coisa muito legal, que o sintoma ele aparece no paciente que tem a doença mais avançada. E realmente, você descobrir a doença sintomática parece ter um impacto positivo. Doutor Breno, o diagnóstico precoce muda a perspectiva de tratamento? Até que ponto muda essa perspectiva? O nosso foco, acho que no geral, é descobrir essa doença precocemente. As diretrizes elas foram atualizadas, elas têm que ser seguidas, por mais que elas não sejam difundidas, mas a precocidade, um nódulo de menor tamanho, isso abre uma abordagem muito menos invasiva no geral, tanto da questão cirúrgica como um tratamento sistêmico que a gente fala, que é a própria radioterapia, a própria quimioterapia. Então é essencial que a gente foque essa abordagem, a prevenção, no diagnóstico mais rápido e apurado desses pacientes, tanto em termos de sobrevida, ou seja, os pacientes serão curados de forma mais precoce, como terão taxas de recidiva quando esse câncer volta de uma forma muito mais benéfica. Então, quanto mais logo, melhor será. E, Tiago, quando é que um paciente é considerável operável? Bom, Arthur, eu costumo dividir, vamos dizer, didaticamente, para que todos entendam, de duas formas. Primeiro, fator relacionado à doença. Geralmente, os casos precoces são os eleitos para tratamento cirúrgico. São os precoces e os que depois discutimos numa reunião multidisciplinar, analisado individualmente, eleitos para câncer de pulmão. Então, não só estadios precoces, mas aqueles que, após uma discussão ampla, elegemos para o tratamento do câncer de pulmão. Quanto aos fatores do paciente, eu costumo dizer que aí nós falamos das comorbidades. Então, o paciente ele é eleito para ser tratado cirurgicamente se as comorbidades o permitem. Mas para isso, nós fazemos uma série de provas, sejam cardiológicas, sejam pulmonares. Então, depois dessas provas feitas e demonstrando bons resultados, aí geralmente indicamos a cirurgia. Então, é a conjunção dos dois fatores. A maior parte dos pacientes que são operáveis, eles têm, pelas comorbidades, eles vão conseguir ser operados? Ou a grande maioria vai ser cortado aí nesses exames de avaliação de comorbidades? Olha, isso é bem variável, né? Uhum. Então, geralmente são pacientes que fumam, né? Pacientes que já têm doenças cardiovasculares, né? Então, eu não sei te dizer a porcentagem, né, precisa, mas uma parte desses pacientes realmente não serão eleitos para a cirurgia pelo critério clínico. Mas mesmo esses pacientes hoje existem tanto da parte pneumológica, tanto cardiológica, procedimentos e situações que a gente pode melhorar esse paciente para efetivamente aplicar, vamos dizer, trazê-los para tornarem-se operáveis. Né? Perfeito. Doutor Breno, além da cirurgia, quais são os outros tratamentos disponíveis para câncer de pulmão? Esse tema é extremamente importante porque a gente primeiro precisa classificar qual a histologia que o paciente apresenta, qual o tipo do tumor. A gente não pode colocar todos no mesmo local. Então, hoje, com o avanço da medicina, de novos tratamentos, até em questões não cirúrgicas, elas podem se tornar cirúrgicas, a depender da arma que a gente utiliza nesse arsenal. Então, a gente está falando aqui tratamentos prévios como a quimioterapia, mas é impossível a gente não falar de tratamentos como a imunoterapia ou terapias-alvo. Então, a gente está pegando cada tipo de tumor, entendendo a sua questão molecular e aí casando tratamentos tanto orais como endovenosos, independente se são tratamentos caros ou não, mas isso muda a história natural da doença do câncer de pulmão, que pode ser agressiva ao diagnóstico. Então, é extremamente importante a gente ter uma biópsia bem feita, uma análise molecular bem feita, a gente entender que cada paciente vai receber uma terapia individualizada e a questão cirúrgica ela está com certeza envolvida nesse processo de decisão.
mas os tratamentos agora, eles estão mudando, né, a ordem desses fatores para a gente pegar um câncer com certeza mais complexo, mais conturbado, com mais sintomas, mas com respostas brilhantes baseadas tanto em questões de imunoterapia, que temos mais armas envolvidas, como terapias-alvos como as orais, que também cursam ou levam a uma resposta extremamente significativa, ou seja, a redução desse tumor, possibilitando até uma cirurgia em algum momento ali ideal. Gente, a medicina de precisão realmente modificou a cara da oncologia, né? Hoje em dia a gente fala cada vez mais nesses tratamentos individualizados. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Tiago. A cirurgia continua sendo o tratamento principal no paciente com a doença inicial? Sim, eu acredito que é o nosso principal tratamento para a doença inicial. Como eu disse, a abordagem individual e multidisciplinar é fundamental, mas ainda hoje é o paciente ideal, é aquele paciente que chega no seu consultório, nódulo pequeno, mediastino livre, que o estadiamento não invasivo e invasivo os tornam favoráveis, ou seja, negativos, tornando favorável a aplicação do tratamento cirúrgico. Então, esses casos iniciais ainda são os melhores para a gente operar. Quais são as complicações dessas cirurgias para câncer de pulmão? Melhor, a pessoa que trata um câncer de pulmão com cirurgia tem uma vida normal depois? Boa pergunta. Bom, primeiro, nós temos complicações intraoperatórias e pós-operatórias, costumo dividir dessa forma. Complicação intraoperatória geralmente é relacionada aos vasos, né? Então, é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que eu manipulo grandes vasos, né? Vasos complexos. O complexo coração-pulmão. Então, um sangramento nessa região é realmente considerável e tem que ser corrigido na hora. Então, para mim, é a principal complicação intraoperatória, mas que é corrigida na hora. Complicação pós-operatória são decorrentes tanto das comorbidades quanto do tempo de internação, como pneumonia, atelectasia, que é pulmão que não trabalha direito e murcha, e que torna a estadia, a internação mais prolongada. Quanto à segunda pergunta, Paciente que trata um câncer de pulmão com cirurgia tem uma vida normal depois? sim, por isso que é importante as provas funcionais pré-operatórias. Então, esse paciente, para eu responder isso, e eles perguntam isso para a gente no consultório, né? Eu vou ter uma vida normal, doutor? Eu vou usar oxigênio? Então, a maioria vai viver uma vida normal, te garanto, ou perto do normal. Porque essas provas são feitas criteriosamente antes. Então, nós operamos se realmente ele tem condição de ser submetido ao procedimento. Então, é uma seleção muito grande, né? Vamos dizer assim. Eu tinha um professor na faculdade que ele brincava que o paciente que operou um câncer de pulmão, a maioria deles, a única complicação que ele vai ter é que não consegue boiar, né? Porque o lado operado acaba entrando. Importante dizer também, Arthur, a dor. Dor pós-operatória existe, dependendo da técnica que você aplica. Lógico, cirurgias convencionais, com grandes cortes, costumam doer mais, né? Isso também varia de paciente para paciente. Mas hoje temos as técnicas menos invasivas que tendem a minimizar ou diminuir esse tipo de complicação, que é a dor pós-operatória, que isso existe também. E Flávia, qual é o papel do pneumologista nesse tratamento de câncer de pulmão? Eu considero bem importante, porque assim, aproveitando o ensejo do Thiago, o fato, por exemplo, no pré-operatório, né? Então, a gente recebe um paciente para pré-operatório de câncer de pulmão, né? Então, às vezes o paciente não era já um paciente com comorbidade de DPOC ou outra doença pulmonar. Então, a gente avalia, a gente pede a função pulmonar para a gente entender se a gente consegue operar. Exatamente, porque não adianta eu querer operar um paciente que tem uma função pulmonar, um VF1, por exemplo, de 30%. Eu não vou conseguir operar esse paciente. E aí, o paciente que é elegível, né, ou seja, funcionalmente tem condições cirúrgicas, a gente faz um preparo, a gente precisa da equipe multidisciplinar, fisioterapia respiratória, extremamente importante para a gente no pré-operatório e no pós-operatório. E nesses pacientes já tinha uma doença pulmonar, porque às vezes o sintoma dele inicial foi pela questão do câncer de pulmão, mas ele realmente tem um DPOC associado, então eu vou ter que tratar esse paciente antes da cirurgia também. É importantíssimo a gente ter equipe da psicologia, né, da parte nutricional, então, ou seja, eu preciso de massa magra, eu preciso que esse paciente tenha um suporte, né, muitas vezes evolui com caquexia, né, importante já na abertura do diagnóstico. Então, a gente gosta de trabalhar muito com essa parte
multidisciplinar. E uma coisa muito importante que a gente aborda é a questão do tabagismo. Porque para eles é muito difícil eles terem um diagnóstico de câncer de pulmão e ter que lidar que eles também vão ter que parar de fumar ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente vai conseguir ofertar tudo isso para ele num pré-operatório e às vezes a gente vai ter que tirar o pé um pouquinho e um pouquinho mais devagar. Lógico, nosso cenário ideal é que a gente suspendesse aí esse tabagismo pré-operar com mais tranquilidade, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo, esse acolhimento para o paciente tabagista e oncológico, ele tem que ser muito delicado, né? Porque até para a família, né? Eu gosto muito de falar com a família, porque a família, quando ele recebe um diagnóstico de câncer de pulmão, a primeira coisa que ela fala assim, agora você vai ter que parar de fumar. É agora, é amanhã. Já joga esse cigarro fora. E não era assim que funciona, né? Querendo ou não, foi o companheiro dele a vida inteira. Não é o companheiro que a gente gostaria, mas é o companheiro que esteve com ele no momento. E é o momento que ele tá com uma labilidade emocional, que ele tá nervoso, e ele vai querer fazer o quê? Exatamente fumar, né? Então, acho que esse acolhimento nessa cessação do tabagismo, na diminuição até nesse pré-operatório, isso é importante. E no pós, nem se fala. Então, acho que é o manejo mesmo que auxilia muito no tabagismo, acho que faz uma diferença importante. Do ponto de vista farmacológico, como é que a pneumologia consegue ajudar nessa cessação de tabagismo? Então, assim, para tabagismo hoje, assim, que a gente fala de terapia, né, padrão ouro, né, a gente associar realmente equipe multidisciplinar, então a gente tem grupos de tabagismo, né, então a gente tem grupos gratuitos, né, na nossa cidade mesmo, na prefeitura, em várias cidades, pelo FUS. Nos grupos de tabagismo, a gente faz abordagem comportamental, né, então na cessação, pegando as 3 dependências, trabalhando a dependência química, a dependência psicológica, a dependência do hábito, né, para a gente entender o contexto que esse paciente se encontra. E os pacientes que têm indicação, a gente faz terapia de reposição de nicotina. E a gente também usa drogas, medicações que agem em receptores de nicotina, diminuição de fissura. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto. Breno, vale a pena parar de fumar depois que já teve câncer de pulmão? Por que isso? Vale, as estatísticas elas mostram cada vez mais o benefício. Eu comentei sobre a inflamação pulmonar crônica ativa. Então, o tabagista que insiste em fumar, ele continua lesando o epitélio pulmonar. Então, isso leva cada vez mais à agressão, liberação de células tóxicas, toxinas ali que vão atrapalhar o próprio tratamento que a gente vai entrar. Então, a gente tem que ter esse suporte multidisciplinar, principalmente psicológico, né? Realmente não é de um dia para o outro, mas que o paciente entenda a parte que ele tem que nos ajudar, né? Se ajudar. Então, cada vez, até em níveis de mortalidade e sobrevida, o paciente que cessou o tabagismo em um tratamento oncológico teve um desfecho mais favorável a curto, médio e longo prazo. Então, é importante a gente falar sobre isso, sim. A Flávia falou muito bem aí da importância de parar o tabagismo o mais rápido possível, claro, compreendendo a situação do paciente. Para você, Tiago, qual é o impacto do paciente parar de fumar antes da cirurgia? Para você ter um impacto positivo? Isso é um assunto discutível porque eu fui o companheiro da vida inteira, como a Flávia bem disse, né? Então, o impacto imediato é discutível. Então, é aquele paciente que vai operar amanhã, isso é bem discutível. Agora, o ideal é que esse paciente pare uns 2 meses antes, pare precocemente para que o tratamento cirúrgico seja feito da forma mais adequada. Isso sendo feito, o pós-operatório desse paciente tende a ser muito melhor, muito menos tolerado, menos risco de infecção e menos uso de oxigênio. Então, sempre que for possível, o ideal é que pare de fumar. Bom, estamos tendo uma conversa aqui muito legal aqui com esses 3 especialistas. Doutora Flávia, qual é a dica que você dá para o paciente que está querendo parar de fumar ou então está com dificuldade para parar de fumar? Qual é a dica que você dá? Você tem algum serviço que você recomenda ou no SUS? Como funciona isso daí? Que a primeira dica que eu dou é procurar ajuda. E às vezes a gente acha assim, o mais difícil é querer parar de fumar. Não é querer parar de fumar, é aceitar ajuda, né? Porque quando a gente entende que o tabagismo é uma doença, a gente tem uma tendência a valorizar as doenças, né? Então, se você tá com uma pressão alta e vai no cardio, o cardio fala, vamos tratar a pressão, senão você vai infartar, você fica morrendo de medo e começa a tomar remédio da pressão, né? Mas como a gente, muitas vezes, eu encaro o tabagismo como doença, a gente não pensa que a gente precisaria tratar, que a gente precisaria de ajuda para parar de fumar, né? E aí, a gente não consiga parar de fumar sozinho, né? Muita gente consegue,
mas assim, é muito difícil às vezes a gente saber tudo que envolve, né, esse parar, né? A gente não vai saber se o que pega mais para ele é justamente a dependência química, se é realmente aquele hábito de todo dia, se tem uma questão psicológica associada, se tem tudo junto e misturado. Então, procurar ajuda eu acho que é extremamente importante, aceitar, né? Falar, olha, sou tabagista, quero parar de fumar, procura ajuda, né? De um clínico, na sua OBS, um seu médico já que você tem referência. A gente tem gratuito grupos de tabagismo na cidade. A gente tem vários, porque às vezes a gente sabe a dificuldade, o paciente não consegue chegar até o local, que nossos grupos presentes são no início, mas a gente fez uma capacitação grande há uns anos atrás, então hoje a gente tem vários médicos na rede capacitados para tabagismo em vários postos diferentes, então não está só nos grandes centros, a gente tem vários UBS, cada vez mais capacitação, então os grupos ajudam muito, né? A gente sabe que tem paciente que às vezes tem vergonha e fala, mas eu vou no grupo, e daí eu vou ter que falar, daí eu vou... Se não quiser, não precisa falar nada, mas participa, dá o primeiro passo, né? E o Dr. Carlos, que nos auxilia no grupo, né? Dr. Carla no grupo, assim, brilhantemente há muitos anos, né? Então, acho que é uma opção muito válida no grupo de tabagismo. E aceitar a terapia complementar. Às vezes a gente vai ter aquele paciente que a gente vai precisar da medicação associada. E também ter a mudança no comportamento. Acho que é extremamente importante, né? Quando a gente aborda o tabagismo, a gente tem que entender que a gente tem que quebrar um pouquinho aquele hábito dele. E eu gosto muito de focar, assim, qual cigarro o senhor gosta mais? Né? É aquele horarinho. O que o senhor faz naquele horarinho? Eu tenho um banquinho, um cantinho, um cinzeirinho de estimação. Vamos experimentar diferente? Vamos falar todo dia de pé na porta, lá na frente da casa, mas todo mundo vendo e de pé, mas daí não é gostoso, mas é exatamente isso. Vamos tentar quebrar um pouco isso. Então, aí eles começaram, nossa, nunca pensei nisso. Então, a gente oferecer ferramentas mesmo para ajudá-los a, a parar. E o que eu acho extremamente importante é conversar com a família. Porque, assim, a família é natural, a gente fica tenso com o paciente fumando, a gente fala, isso é para de fumar para ontem. E eles acham que vai passar com o pneumo, vai passar com o médico para parar de fumar e vai parar de fumar no dia seguinte. E é todo um processo. Eu sempre falo com a família, olha, para a senhora que está acompanhando, a única coisa que eu quero, não pegue no pé. Se for para fazer crítica construtiva, vai me ajudar muito. Então, tipo assim, percebeu que hoje ele fumou menos? Nossa, achei que hoje você tá mais cheiroso. Nossa, que legal. Achei que hoje, olha que você está de bom humor e tal, vamos dar um passeio. Então, viu que ele está nervoso, que ele está com fissura, está em abstinência, muda o foco, vai dar uma passeada. Então, coisas construtivas. Mas, assim, o falar que isso é para fumar, isso ele já sabe. Ele ouviu a vida inteira, né? Então, a gente precisa do apoio realmente em volta, no trabalho, em casa. Mas, assim, eu acho que os grupos ajudam muito, né? O apoio familiar também, né? E ter o auxílio médico, que a gente vai, muitas vezes, uma terapia adicional, ser necessário. Parar de fumar sozinho, principalmente aquela pessoa que começou a fumar muito jovem, é uma missão praticamente impossível, né? Você precisa de ajuda, precisa do apoio social. É difícil a gente sair de um hábito que é tão frequente, que está, às vezes, presente na vida há mais tempo do que ela se entende por gente, né? Exato. E é muito importante eles entenderem isso, porque às vezes eu até falo, não, eu já parei várias vezes de fumar, mas quantas vezes o senhor recaiu? Né? Então, assim, é parar e não recair, né? Então, ajuda eu acho que é muito, muito importante. Muito válida. Doutor Tiago, paciente que tem um câncer de pulmão, é curável com cirurgia, mas está com medo de operar. Não quer operar, não vai. Às vezes não é nem o paciente, às vezes o paciente idoso ali, a família fica ao redor. E aí, vai operar mesmo? Não vai operar? Será que vale a pena operar? O que você tem a dizer para esses pacientes e para essas famílias? Olha, eu sempre incentivo, né? Hoje ainda o tratamento cirúrgico, quando é oferecido, é porque ele é o melhor caminho. Então eu costumo dizer, olha, você não comemore porque você não vai operar. Não, é o contrário, eu vou operar. E o meu caso é de cirurgia, que bom, que bom. Então é uma coisa a mais, é um arsenal a mais, é um tratamento a mais ao seu dispor. Então eu costumo sempre reforçar que é o melhor tratamento na ocasião, no caso indicado, né? Então, conversa com família, a conversa com o familiar é importantíssima. O familiar, depois que a gente conversa com o paciente, ele vai se relacionar, vai conversar com o familiar. Então, o familiar, nesse contexto, ele é importantíssimo.
porque ele vai, ele instruído, devidamente instruído, vai convencer e vai nos ajudar nesse processo. Então, eu acho que é um trabalho árduo, o paciente entender que não, que bom, você é agraciado, você vai ser submetido à cirurgia, que no seu caso pode trazer uma grande chance de cura. Então é sempre reforçar essa situação. Costumo fazer isso. Sempre perguntar, Thiago, dá certo sempre? Não, nem sempre dá certo. Então a gente também tem que respeitar a individualidade do paciente. Às vezes é um paciente que já foi submetido a outras cirurgias e que, vamos dizer, já tem trauma daquilo. Então às vezes o nosso papel também é esse, né? Indicar caminhos alternativos, ressaltando qual é o melhor caminho. E aí você fala uma coisa muito importante, como existe todo um trabalho exatamente de seleção desses pacientes, né? Então, exames pulmonares, exames de função pulmonar, exames cardiológicos, para garantir que aquele procedimento ele vai ser seguro e vai trazer um benefício. A gente não simplesmente opera porque tem um câncer de pulmão operável. Exato. E ainda, como falei anteriormente, a equipe hoje, câncer de pulmão é tratado de forma multidisciplinar. Eu acho que essa ideia tem que ser, se tornou um clichê em discussões, mas é sempre bom reforçar. Os tumor boards, as discussões envolvendo oncologista, pneumologista, clínico, geriatra, radiologista. Então, é uma equipe multidisciplinar a serviço daquele paciente. Então, a assertividade, nesses casos, costuma ser muito boa. E, doutor Breno, para a gente finalizar aqui, para o paciente que não vai ter um tratamento curativo, paciente que tem, por exemplo, uma doença metastática, ou seja, uma doença disseminada pelo organismo, ou paciente que tem uma doença localmente avançada ou que não pode simplesmente operar por motivos clínicos, o que é que a gente tem a dizer para eles do ponto de vista de tratamento sistêmico? Qual é a expectativa que ele tem de encontrar no mundo atualmente? É importante a gente pelo menos relembrar o passado, né? Tumores de pulmão geralmente sempre foram os mais agressivos, aquele que mais limitam a qualidade de vida dos pacientes, com uma sobrevida muito curta de vida. A gente pode estar falando aqui nesse cenário metastático, metástases no fígado, metástases no sistema nervoso central extremamente sérias. Pacientes não tinham 6 meses de vida. Hoje, com o advento, com a evolução dos tratamentos sistêmicos, isso mudou. Então, eu gero aqui a indagação dos pacientes. Vão atrás, se interessem, entendam qual tumor de pulmão você tem, quais terapias existem disponíveis. Então, como a gente comentou, as imunoterapias ou terapias-alvos, elas mudaram drasticamente o cenário de pacientes que faleciam rápido e hoje estão com vidas prolongadas de 2 anos, 4 anos, 6 anos e com a qualidade de vida preservada. Então, a gente tem que ter um acesso muito melhor a todos os pacientes. Isso é uma conversa bem complexa, no caso, até pelo preço dessas terapias, mas a gente não pode esconder o benefício dessas drogas. Então, cada droga individualizada para o seu paciente, num cenário, mesmo uma doença dramática, acho que cada semana a gente recebe pacientes assim, por isso que é importante identificar qual o tipo do seu tumor, é o mais lento, é o mais grave, a gente tem que realmente ter um pouco mais de acelerar a percepção dessas análises moleculares, mas tudo mudou. Então, recebam aqui a confiança de que os tratamentos estão muito melhores do que no passado e garantindo qualidade de vida, sobrevida, controle de sintomas adequado, independente se o cenário da apresentação inicial é muito delicado, é grave, mas nós temos que realmente individualizar, focar e tratar o paciente de acordo com o que ele tem. Benefícios enormes com tratamentos inovadores. Arthur, se me permite, Claro. um comentário, acho que o Breno foi cirúrgico. Eu acho que se você for pegar o cenário do câncer de pulmão há 10 anos atrás, 15 anos, vamos dizer, era uma quimioterapia padrão, né, Breno, você pode me dizer melhor, para mama, para todos os tipos de tumor praticamente. E hoje, o arsenal que temos por tratamento, para abordagem do câncer de pulmão, melhorou muito, né? Então, hoje nós temos uma gama de tratamento muito grande para atender esses pacientes. As técnicas melhoraram, os remédios melhoraram, as toxicidades diminuíram, a estratégia começou a se montar, né? Esse mantra do tratamento multidisciplinar. Isso aí não é somente uma moda, né? A gente já sabe que isso está salvando vidas de verdade no dia a dia. Então, acho que realmente o tratamento do câncer de pulmão ele mudou muito. E a pessoa que teve lá um parente há 20 anos atrás,
que meu avô teve um câncer de pulmão e foi horrível, a quimio foi horrível, a cirurgia foi horrível. Essa pessoa tem que ter a total consciência de que mudou tudo, né? Nos últimos 20 anos, com certeza, a cirurgia, a evolução foi gigante, os tratamentos, a evolução foi gigante. E hoje em dia, embora a gente ainda tenha uma mortalidade altíssima de câncer de pulmão, a gente tem estratégias que trazem qualidade de vida, curabilidade e uma qualidade de vida após o tratamento muito interessantes. Bom, gente, fiquei muito feliz aqui com a conversa que a gente teve. Queria agradecer imensamente aqui aos convidados, Dr. Breno, oncologista, Dr. Tiago, cirurgião torácico, doutora Flávia, pneumologista, e aguardo vocês no nosso próximo podcast.